Leilão extrajudicial de imóveis. Por que ele acontece? Como ele acontece? E o que eu faço? Eu arrematei imóvel em leilão extrajudicial, leilão de banco. O que eu faço depois da arrematação? Vamos lá. O que é um leilão extrajudicial? Leilão extrajudicial são os leilões feitos por bancos. Isso 99% dos casos. O que acontece? A pessoa, você está interessado, um exemplo, né? A pessoa está interessada em comprar um imóvel, R$1 milhão. Só que você ou só tem 500 mil, ou você tem um valor integral, mas você só quer disponibilizar 500 mil reais. Então você faz a compra desse imóvel, o banco vai te emprestar os outros 500 mil. E você vai pagar a parcela desses 500 mil aos poucos, mensalmente. O que vai acontecer? O banco vai transferir a propriedade fiduciária desse imóvel para ele, de um jeito que a propriedade é dele até você quitar a integralidade do financiamento. Então, você comprou o imóvel, o banco te emprestou o dinheiro, ele está no patrimônio fiduciário do banco. A propriedade fiduciária é do banco. Você tem o direito de ficar na posse, de usar, você só não pode vender sem anuência do banco. Então, o que acontece? Você está pagando as prestações. Você teve uma dificuldade financeira. Você não consegue mais arcar com o pagamento dessas parcelas do financiamento imobiliário. Então, o banco ele vai chegar, olha, você não está me pagando, eu vou notificar você. Notifica a pessoa que não pagou. Essa notificação é para pagar o débito que está em aberto, para pagar o débito que está em aberto em relação às parcelas, mas não só as parcelas do financiamento. Ele também tem que falar, olha, você não pagou as parcelas, você não pagou IPTU no condomínio, se a pessoa realmente não pagou, que é o que acontece. Então, você tem que pagar esse valor X. Vamos lá, você financiou 500, você não pagou 200 mil em relação a tudo. Parcela, condomínio e IPTU. Então, você é intimado, notificado, que chama a lei de alienação fiduciária, para pagar em 15 dias. Você não pagou. O banco tem que consolidar a propriedade na matrícula do imóvel. Lembra que eu falei que ele tinha propriedade fiduciária, que era, eu sou o proprietário fiduciário até que você pague tudo. Você parou de pagar, ele vai consolidar essa propriedade que ele tinha, que era resolúvel, e vai ser uma propriedade plena para o banco. A partir disso, o banco, da consolidação da propriedade no registro de imóveis, consolidar é tornar toda a propriedade no patrimônio do banco, e não a resolúvel somente. O banco, ele tem hoje um prazo de 60 dias para fazer o leilão extrajudicial desse imóvel. O leilão extrajudicial é a mesma coisa do judicial, colocar ele à venda, hoje em dia é online quase tudo, para o público em geral, e é o vencedor aquele que ofereceu a melhor oferta. Na primeira data é o valor da dívida e a segunda data é o valor de avaliação. Então tem os requisitos lá da lei de alienação fiduciária para a definição desse valor, não é uma coisa assim que não tenha parâmetros, tá? Então acontece, quem der o maior lance é o arrematante vencedor. Então, da mesma forma, ele está avaliado em 1 milhão, ele começou por 600, você arrematou ele por 700 mil reais. E agora, o que você faz? A partir desse momento, você tem que fazer um pagamento do valor da arrematação. O pagamento, diferente do judicial, não é depositado em juízo, ele é depositado em favor da instituição financeira que promoveu o leilão. Exemplo, Santander, Itaú, Caixa Econômica. Você faz esse depósito e paga o valor do leiloeiro, 5% do valor da arrematação. Vai ser expedido um documento para você chamado ata de arrematação. Você vai assinar essa ata de arrematação e vai começar o procedimento junto ao banco, na verdade, através do seu advogado, para fazer a escritura do imóvel. Escritura, geralmente cada banco tem uma pessoa responsável, um escrevente que ele já trabalha. Ele vai te indicar o nome do escrevente, o seu advogado vai ver se está tudo ok com os termos da escritura, vai fazer a escritura, vai levar essa escritura para o registro de imóveis, o imóvel vai ser a sua propriedade. Em paralelo a isso, você tem que, na verdade, o seu advogado, você, na pessoa do seu advogado, tem que desocupar aquele imóvel, se ele estiver ocupado, e você tem também que cobrar, se você quiser, taxa de ocupação da pessoa que esteja lá dentro desse imóvel. Vamos dizer que você fez uma escritura. A escritura, o imóvel foi para o seu nome. Você desconfia que o imóvel está vazio. Nesse caso, o que a gente faz? A gente verifica, junto ao condomínio, se ele realmente está vazio, verifica o controle de entrada e saída, quanto tempo ele está vazio, para a gente certificar que o imóvel está desocupado. Nesse caso, o que a gente costuma fazer, que é o correto e mais seguro, ir chamar um oficial de registro de notas, aliás, oficial de ofício de notas, para ir conosco entrar no imóvel, para verificar a condição do imóvel e ver se tem bens naquele local. Exemplo, a pessoa saiu. Isso acontece todo dia. Saiu do imóvel, a gente sabe que está desocupado. Mas a pessoa deixou um fogão, deixou livros no imóvel. E a pessoa não tinha um lugar para botar e deixou lá. Nesse caso, o responsável pelo ofício de notas, ele vai fazer uma ata notarial atestando que ele tem fé pública, atestando tudo que está lá. Isso é para quê? Para depois a pessoa não alegar que, olha só, eu deixei mais do que isso, eu deixei 2 barras de ouro. Vai ser
ser sua palavra contra dessa pessoa. Então, para se resguardar, a gente chama um notário, tá? Para fazer essa ata notarial e você ficar resguardado de que você não vai ser responsabilizado por nenhum bem que não estava naquele local. Isso é muito importante. Então, se a gente tiver essa certeza, está desocupado, a gente faz isso. O notário entra no imóvel junto com o arrematante, o advogado, lavra a ata notarial, tira foto do que estava lá dentro e, geralmente, o ocupante pede para tirar ou marca uma data, aí vai um representante do advogado, do arrematante, para entregar. Agora, se o imóvel está ocupado, a pessoa não quer sair, a gente faz uma notificação extrajudicial falando, olha, a gente vai entrar com uma ação de missão na posse e a gente vai cobrar a taxa de ocupação. A taxa de ocupação é uma taxa que deve ser paga pelo ocupante, no caso, a pessoa que está perdendo o imóvel, que é 1% sobre o valor de avaliação ou sobre o valor da arrematação. Existe, a lei fala em valor da avaliação, a jurisprudência fala em valor da arrematação, não tem divergência sobre esse assunto. Mas esse é um outro caso para outro vídeo. Então, o que acontece? Sai, vamos fazer um acordo para sair. Se você não sair, eu vou adotar esse procedimento. A pessoa não saiu, a gente tem que entrar com uma ação chamada ação de missão na posse. Ação de missão na posse, ela é regulada pela lei de alienação fiduciária, que diz que a pessoa que está no imóvel tem 60 dias para sair de forma liminar. Então, a gente entra em juízo, pede essa liminar, se tiver tudo certinho, os requisitos de direito, procedimento da alienação fiduciária, se estiver tudo correto, o juiz vai deferir e, nesse prazo, o advogado, o arrematante, vai junto com o oficial de justiça desocupar esse imóvel. Se a pessoa não quiser sair, infelizmente, ela tem que sair com força policial. Isso acontece. Em poucos casos, mas acontece. Geralmente, quando o oficial faz a mesma coisa, vai lá, avisa para a pessoa, olha, a gente vai entrar no imóvel, a gente tem uma ordem aqui para sair, você já foi intimado para sair em 60 dias, se você não sair no dia tal, a gente vai fazer a desocupação forçada. É isso que acontece. Então a pessoa não saiu, o arrematante junto com o oficial de justiça, o advogado arrematante junto com o oficial de justiça, vai entrar no imóvel para desocupar esse bem. Vai ser do arrematante a propriedade, que já tinha a escritura registrada, e a posse do imóvel. Agora é o seguinte, existem casos, e muitos casos, em que, junto com a arrematação, junto com o leilão, o advogado arrematante tem que responder eventuais ações que o devedor entrou em juízo contra a instituição financeira. Exemplo, o devedor entrou com uma ação anulatória do procedimento extrajudicial que levou o imóvel a leilão. Muita gente alega falta de notificação irregular, intimação da data do leilão que não aconteceu. Então, existem várias possibilidades, vários trâmites que os executados costumam fazer. Então, é bom que o advogado do arrematante tenha feito o estudo prévio para saber se essas medidas foram tomadas pelo devedor e se elas têm chance de êxito. Se houver chance de êxito, procura outro imóvel e não se arrisque numa coisa que você pode só perder. Então é isso. Esse é o passo a passo do leilão extrajudicial. Espero que tenha gostado. Segue aqui no nosso canal e até a próxima. Abraço.